Olá, galerinha do primeiro ano. Continuando então a nossa abordagem sobre domínios da sensibilidade, nós já falamos um pouco sobre ah, a introdução de estética ou filosofia da arte. Nós vimos que a manifestação artística na humanidade surgiu ainda nos primórdios, quando nós começamos a fazer adornos para os objetos e ferramentas de trabalho. Esses adornos, eles configuram justamente um enfeite ou uma característica acrescentada a tais ferramentas sem finalidade alguma, apenas para seu embelezamento. Então ali surge essa formatação ou essa criação de coisas belas ou até mesmo do conceito de beleza, né? Bom, continuando aqui então o nosso assunto, nós vamos dar prosseguimento sobre a possibilidade de nós definirmos o que é o belo e também falar um pouco sobre as imagens do belo. Desde a filosofia antiga, os pensadores se questionaram sobre a possibilidade de nós conseguirmos dar uma definição do que é a beleza. E o primeiro pensador que faz uma elaboração sobre essa questão é Platão. Então, Platão, ali no século IV a.C., discípulo de Sócrates, como nós já conversamos antes, ele vai tratar a beleza como uma ideia perfeita que daria forma a todas as coisas bonitas. Então, quando ele entende que o belo é uma ideia, é aquele conceito que nós abordamos sobre a composição da realidade em duas dimensões distintas e complementares, não é? Então ele entende que existe o mundo sensível, esse mundo material no qual nós nos encontramos e há a prevalência dos sentidos, né? Nós conhecemos o mundo sensível pelos sentidos, por isso está o nome, porque ele é físico-material. E também existe o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, também como é conhecido. Neste mundo inteligível, existem as ideias perfeitas, que servem como modelos ou arquétipos daquilo que nós temos nesse mundo sensível. Isso daí nós já abordamos um pouco na sua teoria das ideias. Só para nós lembrarmos um pouquinho dessas questões, né? Então, tratar o belo como uma ideia perfeita é dizer que existe o belo em si mesmo. O belo não é apenas uma característica que a gente atribui às coisas, ele constitui uma coisa em si, né? Então, dizer que o belo é uma coisa em si é dizer que ele existe em si mesmo. E é a partir desse conhecimento que nós tivemos desta beleza, enquanto nós estávamos no mundo inteligível como almas, porque lembra quando a gente falou sobre antes de nós nascermos, a nossa alma já existia nesse mundo das ideias e nós contemplamos todas as verdades? Pois bem, ao contemplarmos todas as verdades, né, como essas ideias universais, eternas e absolutas, nós também contemplamos o que é o belo, né, o belo em si mesmo. Então, ao estarmos neste mundo, ao encarnarmos, a estarmos neste corpo, porque lembra da oposição entre alma e corpo em Platão? Então, o corpo ele serve como uma espécie de aprisionamento da nossa alma, né? Ao estarmos então neste mundo, todas as coisas bonitas que nós olhamos ao nosso redor, nada mais nos faz do que lembrar dessa ideia de beleza que nós já contemplamos antes nesse mundo inteligível. Então, de acordo com essa abordagem, para Platão, a experiência do belo não se dá pela sensibilidade, ou seja, pela nossa visão ou pelos nossos sentidos, porque a beleza aqui em filosofia não se trata apenas daquilo que a gente pode ver, né? Hoje nós temos muito esse discurso de que beleza é algo muito visual, mas não, a beleza ela envolve todos os sentidos, né? Isso daí num conceito mais filosófico, mais abrangente. Só que em Platão, a experiência da beleza não se dá pelos sentidos, mas se dá por uma manifestação da alma. Por quê? É uma manifestação intelectual. É a ideia de beleza que nós fazemos referência àquilo que a gente já contemplou no mundo inteligível, tá certo? Então,
contemplar o belo não é achar uma característica do objeto. O belo não é uma característica do objeto. O belo é uma ideia que existe em si mesma, e quando eu vejo uma coisa que me agrada, eu nada mais faço do que lembrar dessa ideia de beleza que eu já conheci antes, tá certo? Sendo assim, em Platão existe uma relação muito forte entre a ideia de beleza, a ideia de bondade e a ideia de verdade. Então, belo, bom e verdadeiro constitui uma tríplice realidade que está intimamente relacionada. Então, aquilo que é belo é bom e verdadeiro. O que é verdadeiro é bom e é belo. E o que é bom é belo e verdadeiro também. Então, não tem como você separar as três coisas. As três coisas caminham juntas, tá? É só você conseguir entender por esse lado que fica mais fácil, né? Sendo assim, Platão ele acaba afastando um pouco essa ideia de beleza das manifestações artísticas. Então, por exemplo, se a gente vai numa apresentação de dança, ou até mesmo uma apresentação musical. Não, minto. Vamos pegar aqui uma produção de um quadro. Então a gente vai numa exposição. Eu não sei se você já foi em algum museu, mas se você já foi em algum museu e fala lá, mostra lá alguma exposição de obras de arte, né? Alguns pintores famosos e tal. Ahn, Quando a gente olha para um quadro que reproduz uma paisagem, por exemplo, esta reprodução, o próprio nome já diz que é uma imitação. Se é uma imitação, não se refere àquilo que é original. Então, se é imitação, não é original, certo? Então, se nós pegarmos mais ou menos por esse lado, a gente acaba entendendo que a imitação, que em grego é chamado de mimesis, a imitação ela não é vista com bons olhos por Platão, né? Tanto que essa experiência da beleza não está presente na manifestação. Por quê? Porque a experiência da beleza é intelectual, ela não é pelos sentidos. Então, eu até, quando eu acho um quadro bonito, Platão vai dizer que nada mais é do que uma referência a uma ideia de beleza que eu tenho, só que essa experiência da beleza não se dá especificamente pela visão que eu tive do quadro, mas se dá por um conhecimento de uma ideia de beleza que eu já tive antes, né, no mundo inteligível, tá certo? Bom, isso nós já tínhamos abordado na nossa última aula, foi só para a gente relembrar. Dando prosseguimento, a gente vai ver o que Aristóteles abordou sobre esse assunto. Então, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele vai discordar um pouco dessa abordagem platônica, né? Tendo em vista que Platão ele era um idealista e Aristóteles ele era mais realista, né? Então há essa divergência. Aristóteles não concordava muito com a teoria das ideias de Platão. Então, quando Aristóteles pensa sobre a beleza, ele vai dizer que o belo está associado com a justa medida, com a proporção, com a simetria e a harmonia. Então, veja, justa medida, proporção, simetria. O que é simetria? Simetria demonstra uma organização, né? Uma coisa simétrica é uma coisa que está com as medidas corretas, né? Possui o mesmo espaçamento, possui a mesma proporcionalidade, a mesma distribuição no espaço, por exemplo, né? Então, se nós pensarmos ali numa construção de uma escultura ah, nesses moldes gregos antigos, seguindo essa perspectiva aristotélica, é dizer que todo o tamanho da escultura ela segue um tamanho de proporção, né? Ela não é construída por tamanhos diferenciados, não, mas são calculados em proporção. Essa ideia de beleza, então, proporcional ou simétrica de Aristóteles, ela vai demonstrar que o belo está presente também na arte e na ficção. Então, diferente daquela abordagem de Platão, que o belo é uma experiência intelectual ou uma experiência que se dá na manifestação da alma, porque a alma é intelecto em Platão, lembra disso?
A alma é a nossa consciência, é a nossa razão. Em Aristóteles, não. O belo está presente também nas manifestações artísticas e na própria criação ficcional, né, das histórias de ficção, por exemplo. Então há essa diferença, tá certo? Por quê? Porque em Aristóteles o belo não é uma ideia universal. O belo está nas próprias coisas, né? Faz parte da própria realidade, tudo bem? Dando prosseguimento aqui, então, a gente vai pensar um pouco como se dá essa definição do belo na Idade Média. Então, na Idade Média, o belo está intimamente atrelado às questões teológicas, obviamente, né? Nós sabemos que todo o pensamento, toda a cultura no período da Idade Média, ela é teocêntrica. Tudo gira em torno dessa perspectiva religiosa, divina, né? Então, a manifestação da beleza é uma representação da própria natureza divina, né? Então, a realidade que é criada pela divindade, ela vai carregar em si esses aspectos de beleza, né? Então, a beleza que a gente vê na natureza, ela faz uma referência a uma beleza transcendente do mundo espiritual. Ou seja, Deus é a própria representação da beleza, né? Se ele é a própria representação da beleza, ao criar as coisas, né, há aquela ideia na Idade Média de que o Criador, ao fazer a sua criação, ele deixa impressa nessa criação características suas também, né? Então, ao fazer a criação, ele também imprime nela aspectos de sua própria beleza, tá? Então, a beleza da natureza, como foi dito, é um reflexo imperfeito da beleza divina. Percebe que aqui tem uma pequena relação com a ideia platônica, né? Daquela ideia e aí as representações, né, no mundo sensível. Porque, basicamente, o pensamento teológico, principalmente sob a influência de Santo Agostinho, bebe muito no platonismo e no neoplatonismo, né? Então, tem uma influência grande aqui. Essa ideia de beleza da natureza ser um reflexo, mesmo que imperfeito, dessa beleza divina, são abordadas pelos dois pensadores importantes da Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino, que nós já estudamos anteriormente. Então, Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 e morreu em 1274, ele vai abordar alguns elementos formadores do que é a beleza, né? Então, ele vai dizer que para ser belo, ou para ter a beleza, ou o que constitui o que é a beleza, é composto de integridade, proporção e claridade. Então, para uma coisa ser considerada bela, ela tem que ter essas três características. Então, integridade, o que que é isso? É a plenitude do objeto. É pleno aquilo que não carece de nada, ou seja, é pleno aquilo que não possui falta de nada, que já tem tudo, que já é completo. Por isso é plenitude do objeto. Então, ele é íntegro, não falta nenhum pedaço, não falta nenhuma parte, não falta nenhuma característica, tá certo? A proporção está relacionada à bondade. Por que relacionada à bondade? Essa ideia de Tomás de Aquino de relacionar proporção na beleza com a bondade é uma referência à, à justa medida aristotélica, por exemplo, né? Porque falar de justa medida em Aristóteles, como falamos antes, é falar de uma virtude ética. Porque na ética aristotélica, por exemplo, a gente vê que nós vamos estudar isso no segundo ano, né? Na ética aristotélica, a gente observa que é virtuoso aquele que não cede a nenhum dos extremos. Ele não vai para o extremo nem da falta, nem do excesso. Então, ele possui uma justa medida. Isso é ser virtuoso. Apresentar uma justa medida diante das atitudes, dos comportamentos, né? Então, a proporção ela está relacionada com essa bondade, por conta dessa perspectiva ética. Lembrando que Tomás de Aquino recebe uma influência muito grande, né, do pensamento aristotélico. E a última característica daquilo que possui beleza é a claridade.
Ou seja, claridade não é excesso de luz, né? Na verdade, a claridade se refere à evidência do objeto. Ele precisa estar claro, ele não pode ser duvidoso, né? É a isso que se refere, a clareza e a evidência da figura. Ela não pode ser duvidosa ou obscura, misteriosa, né? Então, a claridade se refere a isso. Então, tendo essas três características, integridade, proporção e claridade, nós temos aquilo que compõe o que é o belo, no pensamento de Tomás de Aquino. Isso vai demonstrar para nós aí a relação entre belo, bom e verdadeiro, que nós já vínhamos abordando lá em Platão, né? Então, desde Platão existe essa relação entre belo, bom e verdadeiro. E na Idade Média, tanto com Tomás de Aquino quanto com Agostinho, isso daí não se perde. Na verdade, é resgatado porque o ser, a ideia principal, ela é relacionada com a ideia de Deus, né? Então, Deus é belo, é bom e é verdadeiro. Portanto, tudo aquilo que possuir uma dessas características carrega as outras duas consigo também. Tá? Continuando ainda no pensamento de Tomás de Aquino, como que ele define o belo? O belo é definido como aquilo que agrada à visão. Esta visão aqui não se refere somente àquilo que os nossos olhos podem ver, né? Porque a gente pensa exatamente isso, né? Visão é a capacidade que o meu olho tem de conseguir captar as imagens e gerar isso transformar isso em impulsos elétricos e esses impulsos serem decodificados pelo meu cérebro. Então é aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, né? Mas não, em Tomás de Aquino, quando ele diz que o belo é o que agrada à visão, não é somente a isso que eu vejo, mas a visão possui aqui uma relação com o nosso intelecto, com a nossa razão. Ou seja, nós somos capazes, por esta visão, de identificar a harmonia entre a integridade, a proporção e a clareza no objeto. Então, quando a gente olha para uma coisa e vê nela algo belo, ou vê que essa coisa é bela, uma escultura, uma pintura, ou uma música que a gente ouve, alguma coisa do gênero. Então, quando a gente diz há beleza nisso, é porque nós, intelectualmente, racionalmente, nós estamos conseguindo captar essa harmonia entre essas três características que estão presentes naquilo que a gente está tendo como foco. Tudo bem? Além disso, a criação do artista relacionava-se à intuição humana da beleza maior que provém da divindade. Ou seja, eu, enquanto artista, então, quando eu faço um quadro, quando eu faço uma pintura, quando eu faço uma música ou qualquer outra coisa que seja uma manifestação artística, essa minha capacidade de produzir arte se refere a essa intuição que nós temos, enquanto humanidade, de nos referir ou de refletir uma beleza maior que provém da própria divindade que também nos criou. Então, ao passo que nós fazemos criações artísticas, nós estamos reproduzindo o próprio ato criador da divindade. Então, ele mesmo nos capacitou dessa possibilidade de criar algo, tá certo? Pelo menos é essa a interpretação de Tomás de Aquino. Pulando um pouquinho lá de Tomás de Aquino agora para Immanuel Kant, que está ali ah, já na metade do século XVIII, nós temos uma abordagem bem diferente, né? Então, Immanuel Kant ele vai definir o belo como aquilo que agrada universalmente, sem depender de um interesse ou de um conceito. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o belo, hum, se algo é belo, esse, esse algo vai conseguir agradar não só a mim, mas a todas as pessoas que vão conseguir captar essa beleza naquele mesmo objeto. Então, para ele, a beleza é um atributo que está nas próprias coisas. É um atributo objetivo. A beleza não depende do meu gosto. É dizer que um quadro, ele é belo não porque eu achei ele belo,
Isso daí seria o meu gosto, né? Há ali uma diferença entre beleza e gosto. Você pode olhar aí. Beleza é um atributo objetivo das coisas, ou seja, independe de mim. O gosto não. O gosto é uma faculdade nossa de julgar esse atributo, essa beleza que está nas coisas. Então, isso sim é variante. Esse gosto, sim, ele é subjetivo. Então, quando a gente faz ali um juízo de gosto, ele não é feito de modo lógico, né? Ele não segue um cálculo matemático para você dizer o que é algo belo e não. Mas ele é um juízo meramente estético. Então, ele carrega consigo aspectos sensíveis e subjetivos. Por isso que o gosto varia de cada pessoa e aquela frase, né, que a gente costuma dizer, gosto não se discute. Então, é basicamente essa ideia. Gosto, cada um tem o seu, porque é a nossa capacidade de conseguir julgar a beleza de algo. Mas veja, quando eu julgo a beleza de algo, eu estou dizendo que este algo possui a beleza em si mesmo. Então, consegue perceber aqui a diferença? Vamos esclarecer mais uma vez. Um determinado objeto possui beleza, independente de mim. Todos nós aqui vamos poder julgar esta beleza de modo mais efetivo ou menos efetivo, mas a beleza está lá. Então, cada um de nós vai conseguir apreciar em maior ou menor intensidade essa beleza que já está lá, tá certo? A beleza é um atributo objetivo das coisas. Não sou eu que determino essa beleza nela, né? Então, quando há essa ideia de beleza, em Immanuel Kant, ele vai considerar que nenhum modelo ou norma poderia ser utilizada para determinar previamente o que é belo ou o que não é. Então, quando a gente vai numa exposição e a gente fala, aquele quadro ele é muito belo ou ele é bonito, ah, eu não estou me baseando em uma norma previamente estabelecida ou em um modelo previamente estabelecido para eu considerar aquilo belo, né? Eu estou fazendo um julgamento subjetivo, de acordo com o meu gosto, sobre a beleza que aquele objeto tem em si mesmo, tá certo? Bom, por exemplo, aqui, se nós pegarmos aqui uma escultura, a escultura do Pensador, né, que é famosa, nós sabemos, se olharmos isso aí em algum lugar, a gente vai ver, é uma escultura. Agora, sabendo que ela é uma escultura, eu vou dizer se ela é bela ou não. No próprio conceito de escultura não está embutido também a ideia de beleza. Então, a beleza não faz parte do conceito de escultura, tá certo? Porque veja, se você olhar para essa escultura e dizer, ela é feia, ou ela é bonita, ela não deixou de ser escultura porque é feia ou porque é bonita. Ela é uma escultura e pronto. Porque o conceito de escultura vai considerar que ela é uma construção que não é pintada, né? Ela é uma construção que tem uma forma, tem um tamanho, tem um peso, ocupa espaço, tem uma determinada matéria, tá certo? Uma escultura. Então, na ideia de escultura, não está embutido também a ideia de beleza, tá? Então, a beleza não faz parte do conceito de escultura. Mas a beleza, ela faz parte de um juízo estético que eu faço sobre essa escultura. Então, para tecer um juízo estético, é necessário que eu faça aí uma observação pessoal. Por exemplo, se você já foi, né, numa exposição e aí você está observando lá uma escultura e você depois conta para um amigo seu o que você achou daquela escultura específica, você pode dizer o tamanho, a cor, o material e etc. O artista e tudo mais. Mas sobre dizer, ela é bela, ao dizer que ela é bela, a pessoa que está te ouvindo, ela só vai ter essa experiência com a beleza desse objeto se ela mesma for lá ver esse objeto. Então, para fazer um juízo estético, nós precisamos de uma observação pessoal. Nós precisamos fazer essa observação, cada um de nós.
né? Então, quando você conta para o seu amigo, você pode narrar e descrever características, mas o julgamento sobre a beleza, cada um vai ter o seu, tá certo? Porque o julgamento se refere ao gosto. Lembra que a gente acabou de abordar no slide anterior? Sendo assim, a gente vai perceber que quando eu faço um juízo estético sobre algum objeto que eu estou observando, eu sempre vou criar também uma expectativa do reconhecimento da beleza, daquele objeto para as outras pessoas. Então, eu sempre vou esperar que todo mundo consiga perceber que aquele objeto é bonito. Ou é feio também, né? Porque o julgamento sobre a estética de algo tanto pode ser para a beleza ou para a feiura, né? Então, mas é interessante que Kant ele vai considerar isso. Quando eu faço esse juízo estético, eu tenho já uma propensão de considerar que todo mundo vai conseguir chegar nessa mesma constatação. E isso daqui é importante para Kant, porque a expectativa desse reconhecimento da beleza, na ideia dele, vai revelar a presença do belo como um atributo objetivo que pode ser percebido por todas as pessoas. Tudo bem? Então, lembra quando a gente falou que a beleza é um atributo objetivo das coisas? Então, é isso. Se a coisa possui esse atributo objetivo de ser belo, qualquer um de nós, quando fazemos um juízo sobre essa beleza, nós vamos achar que todo mundo vai chegar nesse resultado, né? Então, quando a gente faz esse julgamento, nós temos aqui, nessa abordagem kantiana, uma pequena diferenciação entre aquilo que é agradável, bom e sublime. Então, a compreensão kantiana do belo ressalta diferenças em relação ao que é agradável, ao que é bom e ao que é sublime. Então, o que é agradável? Agradável é buscado devido a um interesse. Então, eu digo que aquilo me agrada porque satisfaz um interesse meu, né? E eu digo que algo é bom porque depende de um conceito, depende de um princípio que teríamos o dever de respeitar. Veja que, mais uma vez, quando se refere à ideia de algo bom, nós estamos fazendo uma referência à ética, porque também na ética kantiana, aquilo que é bom é interpretado como um princípio que deve ser respeitado por todas as pessoas, tá? Então veja, o bom vai depender aqui de um conceito, né, de um princípio ético que deve ser respeitado por todas as pessoas. Ahn, Continuando, e o que é belo? O belo independe de normas e de conceitos previamente estabelecidos. Por quê? Porque já está nas próprias coisas. É um atributo objetivo que já consta nos objetos. Então, agora nós temos uma citação que está inclusive na apostila de vocês, e eu reproduzi aqui no slide. Então, a citação diz o seguinte: com o belo, o caso é inteiramente outro. Seria ridículo se alguém que imaginasse algo sobre seu gosto pensasse legitimar-se com isto. Esse objeto, o edifício que vemos, a roupa que aquele veste, o concerto que ouvimos, o poema que é apresentado para julgamento, é belo para mim, pois não deve denominá-lo belo, se apraz meramente a ele. Ou seja, aquilo que eu julgo que é belo só para mim, eu não posso dizer que aquilo é belo. Eu posso dizer que eu gosto daquilo, né? Eu posso dizer que me agrada, porque atende a um interesse meu. Mas eu não posso dizer que é belo, porque quando eu digo que é belo, eu estou dizendo que ele possui um atributo que todo mundo vai ser capaz de perceber, tá? Então, olha ali, ó. Ele é atrativo, atrativo e agrado, muita coisa pode ter para ele, ou seja, para mim, né? Então, quando eu olho uma coisa, aquilo pode me agradar e me atrair, pessoalmente, tá? Ahn, com isso, ninguém se preocupa. Por quê? Porque depende de cada pessoa, né? Mas se ele dá algo por belo, presume em todos essa mesma satisfação. Ou seja, quando eu digo que aquela estátua é bela, eu estou presumindo, eu estou supondo que todas as pessoas vão conseguir constatar a beleza daquela estátua. Então,
presume em todos essa mesma satisfação. Julga não meramente para si, mas para todos, e fala então da beleza como se fosse uma propriedade das coisas. Então, aqui, nesse parágrafo, resume bem o pensamento kantiano sobre a beleza, né? O belo é um atributo que está nas próprias coisas e independe dos meus conceitos, dos meus princípios e das minhas normas, tá? É um atributo que cada um de nós pode julgar e constatar objetivamente nas coisas. Bom, então agora nós temos aí uma atividade da página 10. Tem ali mais perguntas, só que eu quero que vocês façam apenas as questões 1, 2 e 3. Vocês vão copiá-las numa folha separada e responder essas três perguntas e me entregar essa atividade no dia 31/10, na nossa próxima aula, tá certo? Então, uma boa semana a todos e até segunda-feira.